Apocalipse. Como a Bíblia descreve o fim do mundo, a Bíblia diz que o mundo tal como conhecemos terá um fim. Deus prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Há relatos acerca dos eventos conjugados ao fim em vários livros da Bíblia. Apocalipse é um termo grego que significa revelação e não fim do mundo. Portanto, o último livro das Escrituras relata a revelação que Jesus Cristo deu acerca dos tempos do fim, através do apóstolo João, além das revelações descritas neste livro. Também encontramos noutros livros do Antigo e Novo Testamentos profecias sobre o fim. O fim dos tempos sempre intrigou a humanidade. Desde o início da civilização, nos perguntamos: como será o grande dia do retorno de Jesus Cristo? Hoje vamos explorar juntos as profecias bíblicas e os sinais que apontam para este momento extraordinário. As Escrituras Sagradas nos revelam detalhes impressionantes sobre o Apocalipse. No livro de Revelação, encontramos descrições minuciosas dos eventos que precederão a segunda vinda de Cristo. Mas o que isso significa para nós hoje? Estudiosos da Bíblia têm observado com atenção os acontecimentos mundiais, as mudanças climáticas, os avanços tecnológicos, as transformações sociais. Tudo parece se alinhar com as antigas profecias, mas precisamos ter sabedoria para interpretar estes sinais. Em Mateus 24, Jesus nos alertou sobre falsos profetas e falsas interpretações. Por isso, nosso objetivo é apresentar uma análise cuidadosa e fundamentada nas Escrituras, sem alarmismo ou especulações infundadas. A volta de Jesus será um momento de esperança e renovação. As Escrituras nos dizem que Ele virá nas nuvens e todo olho o verá. Será um momento de alegria para aqueles que o aguardam com fé e preparação. Mas como devemos nos preparar? A Bíblia nos ensina que a verdadeira preparação está em viver uma vida de amor, justiça e misericórdia. Não se trata apenas de conhecer as profecias, mas de vivê-las em nosso dia a dia. Os sinais dos tempos nos chamam à reflexão, às guerras, às doenças, às mudanças na sociedade. Tudo isso nos lembra que vivemos em tempos significativos. Mas a mensagem central é de esperança, não de medo. Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Esta promessa nos traz paz em meio às tribulações e nos motiva a compartilhar sua mensagem de amor com todos. Enquanto aguardamos seu retorno, somos chamados a ser luz no mundo, a fazer diferença na vida das pessoas, a construir pontes de amor e compreensão. O Apocalipse não é o fim, mas um novo começo. É a promessa de um mundo renovado, onde a justiça e a paz reinarão eternamente. A Bíblia diz que Jesus vai voltar em breve. Por isso, precisamos estar prontos para quando isso acontecer. Ninguém sabe exatamente quando Jesus vai voltar, mas precisamos nos manter vigilantes. Jesus vai voltar. A Bíblia diz isso claramente. E quando ele voltar,
Jesus vai julgar a humanidade, destruir o mal e dar vida eterna aos salvos. Apocalipse 22:12, a volta de Jesus marcará o fim do mundo. Para quem é salvo, a volta de Jesus é motivo de grande esperança. Nesse tempo, Jesus estabelecerá a justiça e restaurará todas as coisas. Os mortos ressuscitarão e todos os salvos serão transformados para viverem eternamente. Não haverá mais dor, morte nem tristeza. Apocalipse 21, 3 e 4. Agradeço por você ter acompanhado esta jornada conosco. Se este conteúdo tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar com aqueles que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Juntos podemos fazer a diferença enquanto aguardamos o glorioso retorno de nosso Salvador. Como será o fim do mundo? A palavra de Deus nos dá algumas certezas acerca dos acontecimentos finais, mas não tantas, sobre como e quando isso acontecerá exatamente. No entanto, sobre tudo o que descreve, podemos ter um panorama geral de como será. A promessa mais esperada por todos os cristãos é a segunda vinda de Jesus Cristo. Inúmeros sinais são relatados como precedentes da volta do Senhor. E muitos sinais mostram que já temos vivido alguns eventos que antecedem o fim. A Bíblia descreve os acontecimentos finais como forma de alerta e encorajamento. Alerta para aqueles que não creem em Cristo e vivem alheios ao que Ele ensinou, e encorajamento àqueles que aceitaram pela fé a oferta da graça, para que se preparem para os sofrimentos que poderão experimentar e para perseverem até o fim com Jesus Cristo. O fim do mundo é certo, porém imprevisível. O fim dessa era vai acontecer, mas ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia afirma que o fim está próximo e será terrivelmente avassalador. No entanto, não sabemos quando isso acontecerá. Exatamente Marcos 13:32. Só Deus o sabe. Não cabe a nós tentarmos descobrir qual a data, mas sim estarmos preparados para ela. O Senhor virá para buscar aos seus e para destruir o poder da maldade e seus praticantes. Para estes será um dia terrível, de grande tormento e destruição. Quando vai ser a volta de Jesus? Como vai ser? Ninguém sabe quando vai ser a volta de Jesus. Somente Deus sabe a data. Ninguém consegue prever o dia, porque Deus não revelou essa informação a ninguém. Mateus 2:4 e 42 a 44. Precisamos estar prontos em todo o tempo, porque Jesus pode voltar em qualquer momento. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser muito claro. Jesus voltará da mesma forma que subiu ao céu em uma nuvem. Sua volta vai ser marcada pelo som de trombeta e de um arcanjo. 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. A volta de Jesus não vai ser discreta. Antes de Jesus voltar, veremos vários sinais que nos servem de aviso que o fim está próximo. Esses sinais
não podem nos dar a data exata, mas nos ajudam a lembrar que Jesus vai voltar em breve. Assim, não seremos apanhados desprevenidos. Alertas às igrejas. No livro de Apocalipse, após a introdução e descrição da visão de Jesus, Apocalipse 1, inicia-se uma série de recomendações e exortações às 7 igrejas cristãs da Ásia. Os capítulos 3 e 4 são dedicados a encorajar e corrigir a conduta do povo de Deus nessas localidades. Éfeso volta ao primeiro amor. Apocalipse 2. 1. Às 7 Esmirna, não temas. Sê fiel até a morte. Eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, 8 a 11. Pérgamo, reprovação divina. Convite ao arrependimento. Apocalipse 2 e 12 a 17. Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor. Tenho, porém, contra ti. Apocalipse 2 e 18 a 29. Sardes, aparência de que está vivo, mas está morto. Sê vigilante. Apocalipse 3. 1 a 6. Filadélfia. Menos onisciência de Cristo. Porta aberta e recompensa pela perseverança. Apocalipse 3. 7 a 3. Laodiceia, menos. Ser morno não agrada a Deus, nem o alto engano, pensar ser rico sendo miserável. Apocalipse 3 e 14 a 22. Todas as mensagens encaminhadas nas cartas àquelas igrejas do primeiro século servem também hoje para todos que pertencem à Igreja de Cristo. A grande tribulação. A palavra de Deus adverte-nos acerca de tempos difíceis que sobrevirão, tempos de angústia, em que se levantarão falsos profetas e falsos cristos, realizando falsos milagres para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Muitos destes sinais já parecem estar acontecendo nos nossos dias e devem ser ainda mais agravados futuramente. Contudo, Jesus disse que este será somente o princípio das dores. Mateus 24, 8. Depois disso, virá um tempo de aflição jamais visto antes. Nem haverá depois. Mateus 2, 4 e 21. A grande tribulação é mencionada na Bíblia, relatando tempos de sérias dificuldades, guerras, terremotos, escassez, fome, alterações ambientais, pestes e toda sorte de aflições. A grande tribulação será o maior sinal que antecede a segunda vinda de Jesus. O ápice da tribulação será um tempo de acontecimentos tremendos, jamais vistos antes. Tudo acontecerá para provar os habitantes da terra. Apocalipse 3 e 10. Haverá punição pela maldade e pecado de todos que decidem resolutamente se rebelar contra o Criador. Mas aos que aceitaram a oferta de graça do Senhor Jesus Cristo, ainda que sofram, serão poupados da condenação final. Apocalipse 7, 14 a 17. Alguns símbolos importantes do Apocalipse descrevem eventos desse período. Veja a seguir alguns deles. Os 7 selos, os 4 cavaleiros e seus cavalos. Nessa visão, João descreve a abertura de cada um dos 7 selos pelo Cordeiro no céu. A cada selo aberto eram chamados cavaleiros
com cavalos de diferentes cores. Cada um simbolizava diferentes tipos de dores enviadas à terra. Essas imagens de grande tribulação e destruição estão relatadas em Apocalipse 6, 1 a 17 e Apocalipse 8, 1 a 6. O primeiro selo representa o Cristo vitorioso que ressuscitou e venceu a morte e o inferno. Desde a sua ressurreição, todo o universo aguarda a sua segunda vinda triunfante, vencendo e para vencer. O segundo selo e cavalo vermelho falam-nos do sangue derramado sobre a terra em matanças, assassinatos e guerras. O terceiro selo e o cavalo preto representa a escassez, fome e miséria que assola o mundo. O quarto selo e cavalo amarelo representam a morte e inferno que ceifam vidas através da fome, guerras, pestes e feras da terra. O quinto selo revelou todos aqueles que sofreram e morreram por causa de Cristo. O sexto selo revelou toda alteração que ocorrerá nos céus e na terra, terremotos, eclipse, chuva de estrelas, lua vermelha. Sétimo selo mostrou as orações dos santos sendo derramadas diante do altar de Deus e a preparação para o culminar do juízo de Deus sobre o mundo. As 7 trombetas. João viu e descreveu o toque de trombetas, tal como na abertura dos selos. A cada trombeta tocada por anjos designados serão determinados diferentes juízos e aflições sobre a terra. Confira o relato completo em Apocalipse 8, 7 a 13, Apocalipse 9, 1 a 21 e Apocalipse 11 e 15 a 19. As 7 pragas e as 7 taças da ira de Deus. As 7 pragas ou flagelos, calamidades aqui simbolizadas pelas taças, recordam os desastres vistos no toque das trombetas. Todos que não se arrependerem e não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida serão atormentados com a ira de Deus. João, na sua visão, descreve as 7 pragas que acometerão os moradores da terra. Veja o texto completo sobre as pragas e taças. Em Apocalipse 16, 1-21, muitos destes eventos descritos na visão de João já haviam sido profetizados anteriormente. Terremotos, pragas, destruição, aflição e escuridão estão determinados para os tempos finais. Isaías 34, 4. Joel cap 2 e 3 já haviam profetizado o que Jesus confirmou. Mateus 24, Paulo 1 Tessalonicenses 4, 13-18, 5, 1-11 e João registrou no livro do Apocalipse, Apocalipse 6, 12-14, a segunda vinda de Jesus Cristo. Após os acontecimentos da grande tribulação, a Bíblia nos diz que a terra, os astros e as estrelas sofrerão alterações. É o prenúncio último da segunda vinda de Cristo. O mundo cósmico será abalado perante a chegada gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A seguir, aparecerá no céu o sinal de Jesus vindo nas nuvens, com poder
e glória. Certamente o Rei da Glória virá com toda a autoridade buscar os seus Apocalipse 2, 4 e 31 e exercer justiça e juízo. Os três conspiradores, Satanás, a besta e o falso profeta, são algumas das figuras demoníacas que aparecem no livro de Apocalipse. Eles se opõem a Deus e à adoração genuína a Ele. Estes irão conspirar para enganar o máximo de pessoas possíveis, para que não se arrependam nem se entreguem com fé em Jesus Cristo. Dragão. O dragão é a antiga serpente. O diabo, Satanás, Apocalipse 12, 9, desde o início, seu alvo é enganar, roubar, matar e destruir. João 10 e 10, distorce a palavra de Deus e promove falsos profetas para enganar as pessoas com heresias e interpretações erradas da Bíblia. É também o acusador dos crentes. Está furioso contra a obra de Deus, porque sabe que o seu tempo é escasso. Apocalipse 12, 12. Besta trata-se da figura de um agente de Satanás, por meio do qual ele irá exercer o seu poder maléfico sobre a terra. Há interpretações que consideram que nos tempos em que o Apocalipse foi escrito, a besta teria sido o Império Romano personificado na figura de César. Mas como imagem simbólica para tempos futuros, a besta também pode ser identificada com sistemas mundanos, poderes e governos humanos contrários a Deus. Ainda poderá ser associada a uma pessoa ou liderança humana mais específica. Falso profeta é outro instrumento do diabo, usado para promover sinais miraculosos para enganar a todos. Os cristãos já foram antecipadamente alertados acerca do perigo dos falsos profetas. Marcos 13, 22. Estes são aqueles impostores que têm alguma aparência de verdade, mas são enganadores, querendo subverter a mensagem divina. O falso profeta de que fala o Apocalipse aparece junto com a besta, com poder para fazer coisas maravilhosas, para enganar os mortais. A batalha do Armagedon. Esta será, na verdade, a tentativa falhada dos poderes das trevas de resistir ao poder soberano do Senhor Jesus Cristo. A tríade, besta, dragão e o falso profeta, com engano, falsos milagres e sinais, congregará os governadores da terra e todos que tiverem a sua marca. Juntos, eles estarão reunidos para o combate final. Apocalipse 16 e 13 e 14. Mas, ao verem a grandiosidade do poder do Senhor, os homens tentarão fugir. Todos ficarão desesperados, mas não poderão se proteger, pois estarão totalmente expostos perante a ira de Deus. Os inimigos de Deus serão punidos no dia da vingança do Senhor por toda a opressão, violência, angústia que fizeram sofrer aos homens. Jeremias 4, 6 e 10. Somente com um sopro, com uma palavra da boca de Cristo, eles serão fulminados. Na pretendida batalha, os inimigos de Deus serão totalmente massacrados por Jesus e seus exércitos. O mal será destruído para sempre. Deus enviará punição contra todo o mal.
nenhuma injustiça ou violência ficarão impunes para sempre. Os seguidores e praticantes da maldade serão estraçalhados. Além disso, o acusador dos fiéis será atormentado para sempre no lago com fogo e enxofre. Como podemos nos preparar para a volta de Jesus? A Bíblia diz que precisamos estar preparados para quando Jesus voltar e nos dar conselhos práticos para nos prepararmos. Viver de maneira santa. A maneira principal de nos prepararmos para a volta de Jesus é tendo fé e obedecendo a Ele. Quem é salvo vive de maneira diferente, procurando ser mais como Jesus, fazendo o bem e rejeitando o pecado. Se focarmos em fazer a vontade de Deus, não teremos nada a temer com a volta de Jesus e não seremos apanhados de surpresa, segundo Pedro 3:14. Ficar atentos. Muitas vezes é fácil nos esquecermos que o fim está próximo e cairmos em desleixo com as coisas de Deus. Os sinais do fim do mundo servem para nos alertar que precisamos ficar atentos e corrigir nossa vida. Devemos nos manter sóbrios e atentos para a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:6-9. Edificar uns aos outros, juntos somos mais fortes. Sozinhos somos muito mais vulneráveis. Precisamos de nossos irmãos em Cristo para nos encorajarmos uns aos outros e para nos mantermos preparados para a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:11. Juntos estaremos prontos para receber Jesus. Como será a volta de Jesus? A segunda vinda de Jesus acontecerá no fim dos tempos e será vista por todos. A vinda de Jesus será um dia de julgamento para todos os povos, mas para os salvos, o retorno de Jesus será motivo de alegria, porque ele derrotará o diabo e os levará para morar com ele na eternidade. Na segunda vinda de Jesus, todo mundo verá Cristo descendo do céu com os anjos. Ao som de trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Todos se ajoelharão para adorar Jesus. O mundo atual será destruído. O reino de Deus será estabelecido e os crentes morarão para sempre com Jesus. Mateus 2:4 e 30-31. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. 2 Tessalonicenses 1:7-10. 2 Pedro las 3 e 12-13. Ninguém sabe a data quando Jesus voltará. É impossível prever quando esse dia será, porque acontecerá quando não estivermos espera Mateus 2:4 e 36. Se alguém diz que sabe quando vai acontecer, está enganado. Se alguém disser que Jesus já voltou, não devemos acreditar, porque quando acontecer o mundo todo, saberá. Marcos 13 e 21 e 22. A ordem dos eventos da segunda vinda de Jesus não é clara na Bíblia. O mais importante é que Jesus vai voltar um dia e devemos estar preparados, porque pode acontecer em qualquer altura. A melhor forma de preparar para a segunda vinda de Jesus é abandonar o pecado
e viver para Deus. Segunda Pedro 3:14. A vinda de Jesus é motivo de alegria e esperança para o crente. Não precisamos ficar com medo de o que vai acontecer. Para quem rejeitou Jesus, será um dia de condenação pelos pecados. Mas para nós significa que vamos estar com Deus para sempre, num reino de justiça, paz e alegria. Quais os sinais dos fins dos tempos na Bíblia? Muitos sinais antecederão o fim do mundo: guerras, fomes, pestes, aumento da violência, etc. A Bíblia explica que muitos dos acontecimentos atuais são um alerta universal do fim e da iminente volta de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 que os sinais do fim do mundo são falsos cristos e falsos profetas. Muitos dirão que são o Cristo ou profetas de Cristo e enganarão muitas pessoas. Guerras e rumores de guerras. Nações entrarão em conflito, fomes e terremotos. Acontecerão desastres naturais em vários lugares. Perseguição aos cristãos. Todos nos odiarão e alguns serão mortos. Traição e rebelião, haverá divisões e lutas, até dentro de famílias, ódio e maldade. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará a pregação do Evangelho em todo o mundo. Todas as nações ouvirão o Evangelho, sofrimento, instabilidade e guerra em Israel. Haverá morte, sacrilégio e destruição. Uma grande tribulação, um tempo de sofrimento, como nunca houve antes no mundo, mas que será abreviada sinais no céu, o sol e a lua deixarão de brilhar, e as estrelas cairão do céu. Agitação do mar, as pessoas ficarão perplexas com sua agitação fora do normal, medo e lamentação por causa das desgraças e do julgamento. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, 4-8. Ninguém sabe quando virá o fim, mas esses sinais nos ajudam a saber quando está próximo. Quando vemos alguns desses sinais nos dias de hoje, isso deve servir como aviso. O fim pode acontecer a qualquer momento. Por isso, é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus, segundo Pedro 3:14. Outros sinais do fim dos tempos. Algumas outras passagens da Bíblia falam sobre os sinais que o fim dos tempos está próximo. Esses sinais são apostasia. Muitas pessoas abandonarão a fé apresentada pela Bíblia para seguir ensinamentos falsos. Segunda Tessalonicenses 2, 3, 1 Timóteo 4. O anticristo ou o homem do pecado
será um homem usado por Satanás, que se exaltará como Deus e enganará a muitos. Ele será destruído por Jesus na sua segunda vinda. 2 Tessalonicenses 2:4. Veja aqui. Quem é o anticristo, perversidade e tempos terríveis? As pessoas se entregarão a todo tipo de pecado, rejeitando a Deus. 2 Timóteo 3. 1-5 zombadores, pessoas zombarão do Evangelho, rejeitando o amor de Deus e dirão que a vinda de Jesus é uma mentira. 2 Pedro 3 e 4. 2 Pedro 3, 9 e 10. Você está preparado para o fim? Nos últimos tempos, muitas pessoas vêm perdendo a esperança, a fé e o amor. Jesus mesmo alertou sobre essas coisas e que o amor de muitos se esfriaria. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus 2. Apesar de todas as lutas da vida, conserve a sua esperança em Deus e na sua palavra. Não permita que nada abale a sua fé em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Busque conhecer a Deus de todo o coração, com perseverança, fé e amor sincero. 4:12. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18. Creia no Senhor Jesus e em tudo que Ele ensinou. Assim a sua vida estará guardada no fim do mundo. O que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? A Bíblia diz que no fim dos tempos Jesus virá. As nações serão julgadas e quem é salvo vai morar com Ele no céu para sempre. Mateus 2:4 e 30. E 31. Os crentes devem estar preparados, porque pode acontecer a qualquer hora. Jesus falou dos sinais do fim dos tempos que poderemos ver. A segunda vinda de Jesus e o fim do mundo é um tema muito falado na Bíblia. Como está muito espalhado no meio de outras coisas, é difícil organizar e fazer sentido disso tudo. Mas podemos ter algumas certezas sobre o que acontecerá. Jesus virá. Atos dos Apóstolos 1 e 11 diz que Jesus voltará em forma física da mesma maneira que ele subiu ao céu depois de ressuscitar. Naquele dia, ele levará os crentes para morar com ele no céu primeiro. Tessalonicenses 4:16 e 17. Os mortos serão ressuscitados e os povos serão julgados. Satanás será destruído e os ímpios que rejeitaram a Cristo irão para o inferno. Mas quem ama Jesus terá a vida eterna, sem tristeza nem morte. Mateus 2:5 e 31 a 46. A nova Jerusalém. Haverá novos céus e nova terra. O paraíso, idealizado por muitos, será superado na eternidade com Cristo. A beleza e a harmonia descritas no jardim do Éden. Gênesis serão restabelecidos na nova terra. Deus estará presente no meio do seu povo para sempre. Coisas maravilhosas. 1 Coríntios 2:9. Aguardam aqueles que perseverarem até o fim e mantiverem a sua fé em Jesus Cristo. Todos os que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida terão acesso
e morada preparada na cidade santa. Terão também acesso à árvore da vida e viverão para sempre, servindo ao Senhor. Apocalipse 22, 3. Vale a pena esperar e confiar, pois Deus cumprirá as suas promessas e concederá um futuro glorioso e eterno ao seu lado. Quais os sinais do fim dos tempos? Ninguém sabe quando o fim chegará, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando está perto. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos acontecimentos dos últimos tempos, Apocalipse. Mas Jesus fez um resumo dos sinais em Mateus 24. De acordo com esse capítulo da Bíblia, muitos dirão que são Jesus ou que são profetas, mas serão falsos, fazendo até milagres para enganar as pessoas. Mesmo alguns crentes, haverá guerras entre nações e ameaças de guerras, e ouviremos falar delas. Haverá desastres naturais, como terremotos e fomes em muitos lugares. Os crentes serão perseguidos, odiados e alguns até mortos. Haverá muito escândalo, ódio e traição entre as pessoas. A maldade do mundo será tanta que muitos ficarão desiludidos e deixarão de amar. O Evangelho será pregado a todos os povos, mas isso não significa que será aceito por todos. Em Israel haverá muita turbulência, instabilidade e guerra. O mundo passará por uma grande tribulação, como nunca houve antes. Haverá sinais no céu, e o sol e a lua não darão luz. Muitas pessoas serão apanhadas de surpresa. O juízo final. Todos terão que prestar contas no julgamento final. Os livros serão abertos e cada um será julgado por aquilo que fez ou deixou de fazer na vida. Perante o trono branco do justo juízo de Deus, todos deverão comparecer e ouvir a sua sentença. Aqueles que não aceitaram ser justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo terão que pagar pelos seus próprios pecados. A condenação no lago de fogo será o destino final para todos que rejeitaram o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Mateus 2, 5 e 41. Há muito debate no meio cristão sobre a ordem dos acontecimentos e sobre o que já aconteceu ou ainda vai acontecer. Em todas as épocas históricas, as pessoas têm associado os sinais da Bíblia aos grandes eventos da altura, mas é preciso ter cuidado com as interpretações. Só Deus sabe com certeza. Os sinais servem mais como aviso que um dia vai acontecer. O importante é estar preparado para quando acontecer. Chegamos ao final de mais um vídeo e quero agradecer demais pela sua companhia até aqui. Sabe, cada minuto que você dedica assistindo este conteúdo significa muito para mim e para o crescimento deste canal. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes.
Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.